Tudo bem? Nesse vídeo agora vamos falar um pouco sobre o tema da redação, o título, né, que se possa colocar. Sabendo que em alguns locais nem se aceita colocar o título, você vai direto na redação, você já tem a proposta com o próprio título. Mas se for o caso de esperar, de necessitar de um título para a sua redação, a gente vai explicar, já que nesse momento tem muita gente se preparando para o Enem, para algumas provas, como é o caso do IFRN, para os alunos que estão no nono ano e quer fazer o ensino médio no IFRN, como também para todas as pessoas que vão fazer algum tipo de concurso ou processo seletivo que também tem a redação. Veja, o título é a coisa mais importante que tem de início, além do primeiro parágrafo, porque ele contém o tema principal daquilo que você vai falar. E o seu leitor, o leitor que vai ler a sua redação, ele precisa exatamente saber do que se trata, certo? Então, a gente deve prestar bastante atenção. Claro que em outras aulas a gente vai falando cada parte, mas eu vou falar hoje de uma forma diferente. Eu peguei aqui uma reportagem do jornal Globo, né, online, globo.com, e eu achei interessante comentar com vocês e mostrar o seguinte: existe também o propósito de comunicação. O propósito de comunicação de uma produção jornalística, né, de um texto jornalístico, ele é diferente porque você tem que chamar o leitor para o texto. E por isso você pode brincar, você pode induzir, né? Você pode deixar algumas coisas, de omitir, mentir propriamente dito não, mas omitir e brincar com as palavras. No caso de vocês, não, vocês têm que ser muito direto. Mas vamos lá. Eu estava lendo aqui uma reportagem. Assim que eu abri aqui o Globo.com, eu li que Piá, ex-jogador do Corinthians, ex-Corinthians, foi preso por furto à caixa eletrônica. Eu achei interessante, por jogador do Corinthians, tal, beleza. Quando eu entro na matéria, tá aqui, já parece diferente. Quando você entra, o título que me aparece aqui, que surge, já é o seguinte: Piá, ex-meia do Corinthians e Ponte Preta, é preso pela quarta vez por furto de caixa eletrônico. Veja, ele, no caso, é ex-meia, não é só ex-Corinthians, ex-meia, já tem a posição dele, e já parece mais um time de futebol. Mas por que Ponte Preta não apareceu lá no início? Porque Corinthians vende mais. A questão vender, que eu digo aqui, a questão publicitária mesmo, a questão de chamar a atenção. É um time que está no top entre os times brasileiros, Corinthians, né, Flamengo, Santos, São Paulo, e por isso que falar do Corinthians chama mais atenção, dá mais vontade de você olhar. Se você é torcedor, não, né? O cara que também não diz: eita, mais um ali se ferrando, entendeu? Então é por isso que eles colocam. Eu não vou me ater à reportagem toda, mas sim, principalmente em todos os momentos que fala isso aqui, para que o nosso vídeo seja curto. Então tem aqui: policiais encontraram quase 8.500 com ele após a ação de duas agências bancárias de Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Ex-jogador passará a noite preso antes da audiência. Essa matéria vocês podem ver até por completo, porque ela é muito boa. Os conectivos, a forma como eles são feitos, os demais parágrafos, é interessante, mas não é isso que a gente quer falar hoje. Logo no início, antes de começar a reportagem, tem uma foto. Essa foto, ele tem um título dentro da foto: Piá, preso mais uma vez. Ex-atleta foi encontrado com dispositivo para retirar envelopes de caixa, dinheiro e cheques. Veja, ex-atleta. É interessante porque lá no início era ex-Corinthians, depois é ex-meia do Corinthians de futebol, ex-atleta. Todo jogador é atleta. Então, essas brincadeirinhas de palavras dentro do texto é bom também você colocar. E aí, quando sai essa foto grande, tem uma pequenininha, um letreiro que tá: ex-jogador do Ponte Preta, Piá, é preso pela quarta vez por furto de caixa eletrônico. Puxa, mas por que botar Ponte Preta aqui? Eu acredito até que seja um erro, porque eles já vinham falar no Corinthians com Ponte Preta,
botar só Ponte Preta agora aqui, né? Aí ele tem lá ex-meia Piá com passagem por Ponte Preta, Corinthians e Santos. Está novamente envolvido em caso de polícia, né? Ele que atualmente trabalha como técnico de futebol foi preso em flagrante nesse sábado em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, por furto de envelopes, depósito de caixa eletrônica. A matéria toda, como eu disse, eu não vou entrar aqui em detalhe não. Mas veja, apareceu outro time, Santos. Puxa, veja que enquanto mais eu tô lendo, mais eu tô descobrindo novos times e uns times até grandes também que poderia ter falado. Mas por que foi que falou do Corinthians? Eles têm um propósito comunicativo, eles sabem por que eles colocaram. No caso que vocês estão produzindo, sejam bem diretos. Se você fosse falar nesse jogador, de grande, você podia dizer que é ex-jogador de grandes clubes, como Corinthians e tal, você tinha que criar algo, mas que fosse mais direto. Aí aqui tá toda a matéria, tal, tudo mais, outras coisas que já aconteceu com ele. E aí eu queria exatamente chegar à parte aqui sobre a vida dele, o histórico, né? Que ele foi aqui. Piá parou de jogar em 2011 pelo Aparecidense Goiás. O auge da carreira foi entre 1909 e 2003, quando fez parte dos times da Ponte, que atingiram as semifinais do Paulistão e também na Copa do Brasil, além da quartas Brasileirão. Veja, então, ele deveria ser lembrado pelo Ponte Preta. Mas como o Ponte Preta não é tão comercial quanto o Corinthians, por isso que colocaram o Corinthians. Tá vendo o propósito comunicativo? Depois tem uma foto dele jogando no Corinthians, dizendo Piá durante a passagem pelo Corinthians. E aí a reportagem fala o seguinte: já as passagens por Corinthians e Santos foram bem mais discretas. Pelo Timão, atuou apenas 7 jogos durante o Brasileirão de 2004, antes de ser liberado pelo clube. No Peixe, então veja bem, Timão, Corinthians, Peixe seria o Santos, né? Foi comprado ainda no início da carreira, em 1996, mas nunca se firmou e acabou repassado a outros times, até ser comprado pela Macaca, que é o Ponte Preta, em 2000. Durante o período no Santos, aliás, Piá conta que o Rei Pelé foi até o seu apartamento para cobrá-lo pelo comportamento pouco profissional fora do campo. Bem, então, e no final, além da Macaca, Corinthians e Santos, ele defendeu, entre outros clubes, Portuguesa, Santa Cruz, Coritiba, Inter de Limeira, Bragantino, São Raimundo, Rio Preto, Independente de Limeira, entre outros. Foram 26 clubes ao todo durante a carreira. Como treinador, dirigiu Independente, Novo Operário, Batatais e Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, mais recentemente. O que eu quero dizer com isso? Veja, colocaram o Corinthians aí, mas na verdade o Corinthians não foi nem o time que ele jogou bem. Ele mal teve uma passagem, mas é porque o nome Corinthians, entre todos esses demais times falados aí, é mais interessante para que o leitor leia. É claro que você também pode pegar, claro, sem mentir e se omitir. Ele não mentiu, mas omitiu algumas coisas aqui. Você pode também trabalhar o seu título dessa forma, entendeu? Mas tem que ter muito cuidado, porque aqui o leitor sente que foi enganado. E por que eu sei disso? Vamos para os comentários de algumas pessoas aqui. Um cara aqui chegou e disse assim, eu vi aqui uma coisa bem interessante, que ele falou, tinha um que disse, puxa, ele foi jogador de vários times porque colocou o Corinthians, que quase não jogou. E aí um cara chega aqui e diz assim, se não colocar Corinthians, não vende a notícia. O cara jogou 7 partidas pelo Timão, a carreira toda na Ponte. Imagina se não existisse o Timão, o que seria dos antes e a imprensa. E começou a rir, né? Então veja bem, aqui os próprios leitores, eles sabem que eles foram fisgados de certa forma por uma notícia que é verdadeira, mas a forma como foi colocada aqui tá errado, falta alguma coisa, tá aqui, outro cara falando. O cara joga por 26 clubes. Inexplicavelmente, a manchete é do Corinthians. Isso porque no Corinthians mesmo, o infeliz mal vestiu a camisa. Entendeu agora? Então, para que vocês não caiam nesse erro de quem vai corrigir o seu texto, pensar dessa forma como está pensando aqui o leitor do Globo, né? Então vocês devem prestar bastante atenção na hora de colocar o título. Você tem que ser muito contundente, muito coerente naquilo que você vai falar.
Então, por hoje, essa dica que a gente está dando sobre o título ainda da redação. E vamos fazer outros mais. E espero que vocês comecem a estudar, né? Qualquer dúvida que tenha, pode também escrever e falar também para a gente embaixo. Pode comentar que a gente entra em contato também em outros vídeos, a gente comenta. Bons estudos e até a próxima.